Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui hoje para trazer mais uma aula para vocês aí do nosso conteúdo, dos nossos cursos aí de eletricidade, tá? Então, uma aula aqui referente ao curso de eletricista residencial e predial. Então nós montamos um painel aqui com 3 lâmpadas comandados por um interruptor. Do lado de cá nós montamos um circuito de tomada 110 volts e do lado de cá um circuito de tomada 220 volts. Então qual que é a nossa ideia hoje? Nós vamos mostrar para vocês que ainda tem dúvida de como fazer a representação do diagrama unifilar, tá? Então nós vamos representar isso aqui fielmente através do diagrama unifilar, tá certo? E aí você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Então inicialmente vamos testar o circuito, tá? Então vou alimentar aqui o disjuntor do circuito 220, disjuntor do circuito de iluminação, disjuntor do circuito de tomada 110 volts. Então está alimentado, vamos verificar a iluminação. Ok, acendeu as 3 lâmpadas, apagar. Tá, então aqui ó, deixa eu aproximar o multímetro para vocês verificarem. 217 volts, circuito de 220. Vamos verificar o circuito de 127. Aqui. Então, aí ó, 123 volts, tá certo? Então, tudo funcionando. Maravilha. Agora eu vou aproximar aqui um pouco a câmera aqui e mostrar para vocês aqui a representação do diagrama unifilar, do que nós acabamos de testar aí. Então aqui ó, eu tenho o meu QDG, quadro de distribuição de cargas, ou melhor, quadro de distribuição geral, tá? Que é onde estão os meus disjuntores. Aqui eu tenho o eletroduto dos circuitos que estão passando. No nosso caso aqui nós temos 3 circuitos, né? Que é o circuito 1, iluminação, circuito 2, tomada 110 e o circuito 3, tomada 220 volts. Então pessoal, esse símbolo que está aqui do lado direito, esse triângulo aqui deitado, é a representação da tomada de 127 volts, tomada baixa no caso. Por quê? Como está sem pintar o triângulo, então isso representa que é uma tomada baixa, que fica a 30 centímetros do piso acabado, tá? Então aqui eu tenho a representação das 3 tomadas que nós vimos agora há pouco ali no painel. E aí como que eu ligo o circuito 127? Eu ligo com uma fase, o neutro e o terra, tá? Então esse tracinho aqui na cor vermelha, né, atravessando aqui o conduíte, essa aqui é a representação do conduíte, essa aqui é a representação da tomada. Então esse tracinho na cor vermelha atravessando o conduíte é a representação do fio fase. Então está indicando que nessa tomada eu preciso levar um fio fase. Aqui ó, esse Lzinho aqui de ponta cabeça é o neutro, é a representação do fio neutro. Então nessa tomada eu preciso ligar o fio neutro também. E o Tzinho aqui em verde é a representação do fio terra, tá? Então para eu ligar a tomada 127 eu preciso desses 3 fios, fase, neutro e terra, tá? E aqui segue o mesmo padrão. O número 2 aqui refere-se ao número do circuito, que está vindo do quadro de distribuição geral, tá? Então é o número 2, o circuito número 2 e a representação da tomada. Bom, esses círculos aqui maiores, com 3 divisões, representam as caixas de passagem, né, os pontos de luz que nós vimos agora há pouco aqui. Tá? E aí ele é dividido em 3 partes. O que significa a primeira parte? Potência da lâmpada que nós estamos usando. Então aqui no caso nós estamos utilizando uma lâmpada de 7 watts. Então marquei aqui 7 watts. Letra A, o que significa essa letra A? Significa que esse ponto de luz é comandado por esse interruptor aqui, ó, que é representado por essa bolinha. Então aqui, ó, o interruptor A vai comandar esse ponto, esse e esse. Pode ver que os 3 estão com a letra A, tá? E o número 1 refere-se ao quê? Refere-se ao circuito. Qual que é o número do circuito? No caso aqui de iluminação é o circuito número 1, tá certo? E aí para o lado de cá nós temos a representação também de 2 tomadas baixas, só que agora em 220 volts, tá? Então eu tenho aqui os 2 traços vermelhos representando as 2 fases. E tenho aqui o Tzinho em verde representando o terra, tá? E aqui da mesma forma, o número 3 refere-se ao circuito que eu estou utilizando.
Aqui no circuito 1, na chegada da lâmpada, faltou a gente informar o seguinte, que na lâmpada eu ligo, né, no caso aqui como é 127, eu ligo o neutro e ligo o retorno, tá? Eu nunca ligo o fio fase em lâmpada, tá? O fase sempre tem que finalizar, sempre tem que morrer nos interruptores, tá? Então, na lâmpada chega o neutro e o retorno, que é a saída do interruptor. Tá certo, pessoal? Então, aqui as minhas tomadas 127, aqui as minhas tomadas 220 e aqui é o centro, meu circuito de iluminação, comandado por esse interruptor, tá? Então, só para a gente finalizar, se nós fôssemos representar uma tomada que ficasse a 1,20 m do piso acabado, seria essa representação aqui, tá? E se nós fôssemos representar uma tomada alta, que fica a 2 metros do piso acabado, seria essa representação. A fiação vai depender da tensão da tomada. Se for 127, fase, neutro e terra. Se for 220, fase e terra. Tudo bem, pessoal? Então a dica de hoje era essa, a nossa aula de hoje era essa, do nosso curso de eletricista residencial e predial. Se você quiser saber mais, se você quiser conhecer mais um pouco sobre eletricidade, acesse o nosso site www.cefelcursos.com.br ou se inscreva no nosso canal aqui no YouTube e acompanhe as aulas. Aguardo vocês e até o próximo encontro.